Boa noite. Todo mundo ouvindo direitinho? Obrigado. Já que estamos todos ouvindo, vamos lá. Eu sou o Pedro Paulo, encarregado pela casa, para conversar com vocês hoje, na próxima hora, sobre essas duas palavrinhas que aí aparecem: a humildade e o orgulho. Então vamos lá. Alguém pela primeira vez na nossa casa? Sejam bem-vindos. Convidá-los, nos nossos costumeiros avisos, que por favor desliguem os respectivos celulares ou mantenham na chamada função silenciosa. Os meus colegas aqui da casa costumam também, no início do nosso trabalho, fazer uma pequena oração para que a gente consiga um pouquinho mais de paz no coração, para que a gente receba melhor também as boas energias que esta casa deseja levar a cada um de nós, ou trazer a cada um de nós. Eu costumo fazer um pouquinho diferente, convidando que todos nós façamos isso por um pequeno período de silêncio, já que cada um sabe a particularidade daquilo que o aflige no momento. Vamos lá por algum tempinho. Também costumo pedir para que o nosso pedido seja incisivo, seja exatamente aquilo que a gente precisa. Não vamos abusar da boa vontade de Deus ou dos nossos protetores e pedir mais do que precisamos. E às vezes sequer merecemos. Acredito que a maioria de vocês já ouviu esta frase, ou este ditado popular: Deus dá asas a quem não sabe voar. Mas tenho a impressão, ou a convicção, de que não é um ditado popular muito saudável. Eu, particularmente, não concordo muito com Deus dá asas a quem não sabe voar. Nós que caminhamos junto com a doutrina espírita, sabemos que Deus, causa primária de todas as coisas, na criação dos espíritos, os cria exatamente iguais, simples, ignorantes, mas com tudo aquilo que ele precisa, que ele necessita para percorrer o seu caminho em direção à perfeição, a chegar à perfeição. E nós também sabemos, graças à doutrina espírita, que esse é o único caminho que temos. Ao mesmo tempo que Deus também nos deu o livre-arbítrio, que consiste
na nossa vontade de cada espírito criado em percorrer esse caminho, essa ascensão à perfeição, no tempo que lhe é conveniente. E depende do seu esforço. Não gosto também da expressão deixar na mão de Deus. Deus já nos deu tudo que é necessário para que com o nosso esforço, com o nosso livre-arbítrio, a gente percorra a escala da perfeição. Então, não é para deixar na mão de Deus. Pelo contrário, é fazer a nossa parte, tomar a iniciativa, agir. Sem a ação, jamais chegaremos lá. Então, não creio na expressão Deus não dá asas a quem não sabe voar. É possível que a gente, criado simples e ignorante, ou espírito, ainda não saiba, mas ele vai voar, e vai voar muito bem. E graças ao seu esforço pessoal. Daí, antes que a gente entre especificamente no orgulho ou na humildade, vamos ver do que a gente vai, o que seria esse orgulho e essa humildade. A gente precisa se colocar, digamos assim, não é se colocar, se reconhecer numa determinada situação, para daí poder explorar tanto o orgulho quanto a humildade. E eu vou tentar fazer isso com vocês, junto com vocês. Então vamos primeiro pensar um pouquinho a respeito de sensação e sentimento. Para a parte física, para a parte material, sensação, segundo a fisiologia, o funcionamento do organismo, é um processo pelo qual um estímulo interno ou externo provoca uma reação específica, produzindo uma percepção. A gente que já passou pelo colégio já conheceu lá os 5 sentidos básicos: visual, tátil, gustativo, olfativo. Então, isto é uma sensação. E para psicologia, conhecimento imediato ou intuitivo de que alguma coisa não vai bem. De novo, eu arrasto vocês para a doutrina espírita. Aquela sensação esquisita que você tem quando entra num ambiente, só entrou, e tem a sensação que o ambiente está pesado. Não é agradável. E via de regra, se tiver alguém, às vezes você olha para alguém que você nunca viu, nunca trocou uma palavra sequer com ele, não fui com a cara dele. Tem a sensação que não gostou dele, mas nem conhece e já não gosta. É uma sensação. A sensação de que algo não vai bem. E o sentimento? O sentimento é um estado ou condição psicológica e suas manifestações, originados dos pulsões de afeto, eu quero bem, ou aversão, não quero nem chegar perto. Mas o que seriam esses pulsões? A psicanálise ensina para a gente. É um impulso energético interno que direciona o comportamento do indivíduo. Gozado, quando a gente fala no impulso energético interno, a gente esbarra no quê? Começa a lembrar do quê? De uma alma, de um espírito, de uma força interior que você não domina, porque vai determinar o seu comportamento. Então, sensação e sentimento. O sentimento de ciúmes, por exemplo. Ato ou efeito. Ato de sentir ciúme. Alguém explica? Sensação e sentimento definidos.
Vamos passear pela dor. Embora, geralmente, a dor cumpra um papel adaptativo. O que seria esse papel adaptativo? O nosso organismo, o corpo humano, na frente de uma dor, ele vai tentar se adaptar a essa dor. Como é que ele se adapta a essa dor? Por exemplo, está doendo em pé, ele vai tentar ficar sentado para ver se melhora. Se não melhorar, deita para ver se melhora. Enfim, ele procura uma alternativa para trabalhar com a dor. E, nessa função adaptativa, ela pode ter efeitos adversos, e diferentes, na função do bem-estar e no psicológico do indivíduo. No bem-estar, por quê? Eu estou em pé, está doendo, já está me incomodando, eu vou ter que ficar sentado para não doer? Mas que diabo? Ou, psicológico, começar a ficar irritado, agredir o que existe em seu entorno. Quantos detalhes levam a gente a um comportamento, se não indesejável, pelo menos que mexe com o ambiente onde a gente está, onde a gente vive. Aqueles que estão próximos a gente, a família, amigos, a sociedade, enfim. E com mais um detalhe a respeito da dor. A descrição verbal, dizer, o fato da gente dizer, eu estou com uma dor aqui ou uma dor ali, é um dos vários comportamentos para a gente expressar a dor. A incapacidade de você falar, de dizer o que está sentindo, não invalida a possibilidade da dor do ser humano ou de um animal, de sentir dor. Como é que acontece? Daí você fica com uma cara amarrada, não fica alegre, não fica comunicativo, você chora, você grita, você esperneia. Há casos, inclusive, provavelmente vocês já ouviram falar da dor, nevralgia do trigêmeo, considerada uma das maiores dores que o ser humano pode ter. A literatura médica tem anotado casos de suicídio só pela dor da nevralgia do trigêmeo. Qual é o problema da nevralgia do trigêmeo? E de trigêmeo eu devo conhecer um pouquinho. A minha formação profissional é odontologia. A dor do trigêmeo, ela não começa e cresce. Quer dizer, não existe esse tempo para você tentar se adaptar à dor. Quando ela se manifesta já no ápice, com o máximo que ela pode fazer. Então, casos de suicídio graças a essa dor. Bom, um parágrafo, uma interrupção. Para quem quisesse se aprofundar no problema do indivíduo, do destino e da dor, está aí o livro do Leon Denis. É uma leitura, digamos, difícil, não é bem difícil, pesada de fazer, mas vale a pena. Mas vamos continuar ainda com a dor, para que a gente possa se posicionar. Dor e o prazer são as duas formas extremas de sensação. E, para suprimir uma ou outra, a dor ou o prazer, a gente teria que suprimir a sensibilidade. É fácil suprimir a dor a sensação da dor? Anestesia. Mas, se você estiver anestesiado, a sensação do prazer também fica prejudicada. Para suprimir uma ou a outra, a gente tem que suprimir a sensibilidade. São, pois, a dor e o prazer inseparáveis, em princípio, e ambos necessários, olha que interessante, à educação do ser. O indivíduo só vai percorrer aquela escala em direção à perfeição
passando pela dor. Que, em sua evolução, o ser deve experimentar todas as formas ilimitadas, tanto do prazer como da dor. Vamos continuar indo um pouquinho na dor. A dor física, em geral, é um aviso da natureza para o nosso comportamento. Procura nos preservar de todos os excessos. Sem ela, abusaríamos dos nossos órgãos até o ponto de destruirmos antes do tempo. Nós começamos a perceber que o fato da gente sentir dor esbarra no quê? No nosso orgulho e na nossa falta de humildade. Digamos, na frente de um vício como fumar ou a bebida alcoólica. Não reconhecer o limite que a natureza nos impõe para que isso não seja um vício. Para que isso não acabe prejudicando o nosso organismo e prejudicando o nosso aprimoramento moral em direção à angelitude. Ainda da dor. Mesmo que a gente insista em não reconhecer os avisos que a natureza está nos dando a respeito daquilo que estamos fazendo, nos prejudicando, e deixamos que a doença se desenvolva na gente, pode ser que a doença seja um benefício. Esquisito isso, não? Dor e doença sendo benefício? Aonde é que o espírito deve chegar? Na angelitude. Como é que ele foi criado? Simples e ignorante. Quando a dor provoca a nossa mudança de comportamento, nos coloca nos trilhos novamente, ela é um benefício. Pode ser um benefício se, causada por nossos abusos e vícios, nos ensinar a detestá-los e corrigirmos deles. Porque se não corrigir, a doença vai continuar e a nossa ignorância ainda vai ficar no mesmo patamar. Tanto é que disse o cidadão, é falso dizer que a saúde é um bem e a doença um mal. Usar bem a saúde é um bem. Usar mal é mal. De tudo se tira o bem, até da própria morte. Epicteto, um filósofo grego, 135 anos depois de Cristo. Faz tempo. E a gente aprendeu pouco, hein? Outro detalhe. Voltamos agora para o Espiritismo. Aos espíritos fracos, àqueles que ainda estão na adolescência da evolução, a doença ensina a paciência, a sabedoria, o governo sobre si mesmo. E aos fortes, as almas fortes, os espíritos fortes, o que a doença pode oferecer? A dor. Compensações de ideal, deixando ao espírito o livre voo, já está aprendendo a voar, das suas aspirações até o ponto de esquecer o sofrimento físico. Eu deixei aqui o nome do João Carlos Martins, acredito que a maioria conheça, um maestro brasileiro, que diz ele que está se aposentando agora. Uma aposentadoria meia falsa, porque continua trabalhando, ensinando crianças em lugares não muito, não é adequados, não muito prósperos,
O João Carlos Martins começou no piano aos 4 anos. Aos 8 ele já estava ganhando prêmio. E passou a vida. Tornou-se famoso mundialmente graças à música. E para aqueles que conhecem a vida dele, sabem quantos problemas de saúde ele teve ao longo da vida. Doenças que acabavam impossibilitando que ele tocasse o piano. E ele foi insistindo e procurando um caminho para continuar tocando. A ponto de ele dizer, não faz muito tempo, que fazia, não sei se 10 ou 20 anos que ele não conseguia colocar os 10 dedos no teclado do piano. E voltou a fazer isso graças a um trabalho de um engenheiro brasileiro que fez para ele luvas, que ele diz biônicas, que possibilitou ele colocar as mãos no teclado de novo. Então, a aspiração de continuar na música fez com que esse espírito bravio, forte, superasse a dor física, os contratempos. Ele chegou a ser assaltado, agredido com barra de ferro. Uma vida cheia de acidentes. Mas, mesmo assim, continuou voando com a sua inspiração dentro da música. E a gente, às vezes, porque tem um pé meio torto, acha que tem que entrar na fila do SUS e se aposentar, né? Vamos pensar bem qual é o limite de cada um. E onde é que estamos todos nós? Qual será a situação nossa, de maneira geral? Segundo a doutrina espírita, criado simples e ignorante, você vai estar lá num mundinho primitivo. Há uma escala dos mundos habitados, e o segundo mundinho depois do primitivo é o nosso. A gente está buscando, então, percorreu o caminho da perfeição, mas está morando ainda num mundinho danado, de provas e expiações. Então, nenhum de nós, encarnados nesse mundo, está livre da prova e da expiação. Por isso, todos nós imperfeitos, mas atrás da virtude, para subir na escadinha, mas carregado de vício ainda, mas já tem uma moralzinha, já saiu do mundo primitivo, entrou no de provas e expiações, significa que a gente já conseguiu alguma coisa, já caminhou um pouco. Agora, quanto será que a gente caminhou? Ou imagina que caminhou? O que nós, imperfeitos, com virtudes, vícios e uma moral ainda claudicante, faz com a família, por exemplo? Qual é o comportamento desse nosso espírito junto ao nosso companheiro ou companheira de jornada? Quanto das nossas virtudes nós estamos usando nessa relação ou na relação com nossos filhos? Ou será que dentro da família a gente está oscilando entre virtude, vício e moral? Tanto é que existe um ditado de que filhos não fazem o que você manda que ele faça. O filho copia o que você faz. Então não adianta dizer para ele que é amarelo, se você está mostrando para ele um negócio que é vermelho. Ele sabe que você está segurando alguma coisa vermelha. Não adianta insistir que é amarelo. Então, dentro dessa imperfeição, na família, a nossa atitude revela o indivíduo como somos, mais do que a gente pode imaginar. É claro que, com os amigos, essa nossa oscilação de perfeição vai mudar. Porque esse amigo
não vive junto com a gente, não está no nosso ambiente do lar, não está na nossa relação mais próxima. Então, a família pode ter um conceito e os amigos enxergarem o indivíduo de uma maneira completamente diferente. A mesma coisa acontece na sociedade. Nós temos esses três ambientes, via de regra. O da família, o dos amigos próximos e daquele outro, da sociedade, onde trabalhamos, onde prestamos os nossos serviços, onde a nossa ajuda, o nosso trabalho voluntário. Por exemplo, para que aconteça a terça-feira aqui no centro, implica, na nossa conversa, que eu chamo de exposição, alguns chamam de palestra, prefiro exposição, ou uma conversa. Mas a gente não tem só isso aqui. Tem uma livraria, tem uma biblioteca, tem uma secretaria, tem uma sala de fluidoterapia, tem uma sala de palestra da fluidoterapia, tem o pessoal da recepção. Enfim, para que isto aqui funcione redondinho, numa terça-feira, e tem o trabalho da tarde ainda, nós precisamos de mais ou menos 70 pessoas, colaboradores voluntários, que não recebem um tostão por isso e que toda terça-feira estão aqui. Se não tiver, a coisa fica pesada. Então, as nossas virtudes, vícios e nível de moral também está sendo avaliada constantemente dentro da sociedade, do lugar onde a gente trabalha. Enfim, é bom que cada um de nós preste mais atenção no comportamento que tem nesses três níveis. Preferencialmente no da família, não? Porque daí ele se expande. E não esquecer, um dos princípios fundamentais do Espiritismo, a lei do amor, que nos ensina a amar ao próximo como a gente acha que se ama. Dá para medir também, né? Se eu não consigo me amar, como é que eu vou amar o vizinho? Fica muito difícil. E do outro lado da lei do amor está o egoísmo. A negação desse princípio. E nos leva a colocar nossos próprios interesses acima do interesse dos outros, gerando conflitos, desigualdades e sofrimento. E a gente não precisa ir longe para ver isso, né? Está cheio disso por aí. Então, prestar atenção e não querer fazer do próximo uma escada. A nossa escada é outra. É a do amor. Por isso que Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, teria falado da pureza de coração, ou do coração, inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui a ideia de egoísmo e de orgulho. A razão porque Jesus toma a infância como símbolo da pureza, como tomou a criança também, a infância, como símbolo da humildade. Dirão aqueles que já adentraram o Espiritismo e gostam de esmiuçá-lo, de estudar, que essa comparação pode parecer um pouco injusta, se a gente considerar que o espírito da criança também pode ter já algum adiantamento, não ser a primeira encarnação dele. Mas daí a gente precisa também lembrar, para poder encaixar a criança nesta afirmativa, que o espírito, quando desencarna, entra num período, alguns chamam de perturbação, em que ele fica confuso. Ele não sabe bem o que está acontecendo.
demora algum tempo para que as coisas fiquem claras. No sentido inverso também. Então, a criança, quando há o reencarne, passa um período com o espírito reencarnante adormecido, digamos, mas carregando as informações que tinha da última encarnação. E daí eu faço uma pequena brincadeira nesse trecho. Eu digo que aquele que está reencarnando, durante 8 até 10 anos, mais ou menos, isso é a média que tem se verificado, ele está recebendo informações desta nova encarnação. E mais ou menos ali pelos 10 anos, ele pega as informações que ele tinha da encarnação anterior, ele acorda, pega as informações desta nova encarnação, bota dentro de um liquidificador, daí vocês podem escolher a marca, Arno, Britânia, enfim, e mistura tudo. E essa mistura vai até mais ou menos uns 15 anos, às vezes um pouco menos, um pouco mais, e aparece dentro de casa o tal do adolescente. O cara acabou de chegar no mundo. Daí é que você sabe quem é que realmente está ali. Então, essa infância, essa pureza, essa humildade, costumam, vamos dizer assim, não é bem cair por terra, mas se mostrar no tamanho exato que tem. Por isso que essa comparação, dizem alguns, pode parecer injusta, mas dá para a gente entender por onde a gente está andando. A teoria da evolução das espécies, do Darwin, passou a ser empregada nas relações sociais com o termo luta pela vida e vitória dos mais aptos. Também não funciona muito bem para a nossa evolução espiritual, para o nosso aprimoramento moral. Também dentro do Espiritismo a gente aprende, quando Deus, causa primária de todas as coisas, criou o espírito simples e ignorante, deu a ele todo o arsenal para ele poder progredir, não disse que era para ele lutar pela vida. Ao contrário, disse que nenhum ser humano é completo sozinho. Que ele só vai conseguir percorrer a escala evolutiva aprendendo com o outro. Quer dizer, e aprendendo o quê? Às vezes aprendendo aonde o outro está falhando, ou aonde a falha ele descobre nele mesmo. Então, vitória dos mais aptos, luta pela vida, não parece ser o melhor caminho. Porque a posição estimula a competição desenfreada entre os seres humanos e no sentido de que cada um deve vencer o seu próximo. Quando, na verdade, a gente devia se aliar ao próximo. Colher as experiências positivas que ele tem e incorporá-las. Tem até um ditado popular que caminha um pouquinho por aqui. Quando se não pode com o inimigo, o que se faz? Junta-se a ele. No caso aqui, vamos fazer isso no bom sentido. Se juntar ao inimigo no sentido de evoluir. Porque no processo da evolução do espírito, o ponto alto que nos interessa é o aparecimento do senso moral. Chegamos no orgulho. Qual é a origem do termo orgulho? Teria aparecido no francês e com um significado interessante. Excelência. De tudo que é de bom, na língua francesa, o orgulho encerra. Excelência. Passou pelo catalão, pelo espanhol, e chegou no português com o significado que a gente conhece hoje. Orgulho pode ter diferentes conotações, desde o sentimento positivo
de satisfação por um feito ou uma realização, até a vaidade e a soberba excessivas, que daí já não é só orgulho, começa a ser um defeito muito sério no nosso senso moral. E sinônimos dele? São todos bonitinhos. Vaidade, qualidade do que é vão, vazio, firmado sobre aparência ilusória. Soberba, saber-se nobre de nascimento, já tem sangue azul. Arrogância, atribuir-se a si o direito, o poder e o privilégio. Sabe com quem que está falando? Altivez, sentimento de nobreza, dignidade. Presunção, acha que é muito bom. Pretensão, afetação, ausência de naturalidade, modo artificial de ser. E jactância, pretensão de bravura ou altos méritos e conquistas. Atitude de quem conta bravatas, fanfarrice. Vocês podem escolher com qual deles a gente vai embora hoje. Orgulho. E da humildade. Qual é a origem da palavra humildade? O termo humildade vem de humus, palavra de origem latina que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. Com certeza, Deus, quando criou o Espírito, o fez dessa maneira. Como Ele deu para a gente o livre-arbítrio, cabe a cada um de nós usar essa terra fértil, rica em nutrientes, preparada, e ver qual é a semente que a gente vai colocar dentro dela. Assim, uma pessoa humilde está sempre disposta a aprender e deixar brotar no solo fértil da sua alma ou do seu espírito a boa semente. Cabe a cada um de nós escolher por onde quer caminhar ou por onde quer progredir. Qual é o caminho mais fácil da progressão? O do orgulho ou o da humildade? Daí lembramos de novo a história do Cristo. Quer dizer, aquele que vai no caminho da humildade, com certeza vai ter uma pureza de coração. O orgulho não cabe dentro dele. Agora, vamos ver os sinônimos do humilde, ou da humildade. Modesto e consciente de si. Sabe o tamanho que tem. Comedido, moderado, recatado, módico simples, despretensioso, discreto, despojado, singelo, sóbrio, sério, submisso. Esse é o pior ainda. Se fala em ser submisso, 99% já vai ficar arrepiado. Interessante que o sinônimo de humildade são todas palavras curtinhas e que até para pronunciar fica meio sem graça, né? De novo, a gente deve escolher o caminho que deve percorrer. E as virtudes e os vícios? O que a gente pode falar a respeito deles? Essa é uma pergunta do Livro dos Espíritos. Postos de lado os defeitos e vícios acerca dos quais ninguém pode se equivocar. Qual é o sinal mais característico da imperfeição? Quer dizer,
Defeitos e vícios todos temos, nós vimos, somos imperfeitos. O interesse pessoal, voltamos ao interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre. Não resiste à pedra do toque, você arranha. É aquela história que nós dissemos há pouco. Cada um de nós se mostra com qualidades, com vícios e com alguma coisa imoral. E é o outro que está avaliando aonde fica a nossa nota. Qual é o quesito que mais pesa na nossa representação. Pode o ser humano possuir qualidades reais, que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem. De novo, a história. Como é que você se comporta dentro da família? Para a sua família, você tem um conceito de bem. Para os amigos, outro conceito. Às vezes, basta não torcer para o time dele e o conceito já cai, né? E a sociedade também. Então, vamos pensar nisso com mais cuidado. O verdadeiro desinteresse é tão raro que quando você encontra pessoa desse nível, desse padrão, acha que é um fenômeno. Quando a gente devia achar o contrário, achar que está em um cara normal. O anormal são os outros. O desinteressado, não. Esse seria um humilde, um praticante da humildade. Apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. E a doutrina espírita, na questão 716, a natureza criou limites de nossas necessidades. Mas o ser humano é danado, insaciável, vive criando necessidades irreais. E cria para valer. É nessa altura que eu faço uma outra brincadeira. Quem tem casa própria? Eu tenho. Tem mesmo? Não tem. Ninguém tem casa própria, coisa nenhuma. Você tem uma casa que lhe dá despesa, que você paga imposto, que você gasta para fazer manutenção, etc., tal, para encher de coisas dentro de casa, algumas que você nunca vai usar na vida. E quando chegar a sua horinha, outro recebe a sua casa própria e fica ali até chegar a hora dele. É preciso que a gente se desapegue dessas coisas e tome consciência de que a gente vai levar o quê dessa vida quando passar para o outro lado. O bem que fez. O que é material vai ficar tudo aqui. Absolutamente tudo. O ditado também é antigo e todo mundo conhece. Caixão não tem gaveta. Não dá para levar nada. Se bem que alguns se arriscam e mandam enterrar até automóvel, né? Mas vamos pensar nisso. Vamos começar a viver com essa concepção. Claro que eu já estou falando nisso com mais liberdade, porque já passei um bocado de tempo por aqui, né? Conta a história da civilização que Sócrates, caminhando pelo mercado de Atenas, teria afirmado: eu não sabia que havia tantas coisas de que eu não preciso. E olha que esse cara faz tempo que viveu. Viu? O conforto não é o condenado, o excesso. Quer dizer, aquilo que a gente não precisa. O Sócrates, quase 500 anos antes de Cristo. E o Cristo veio aqui para abrir o olho de todo mundo. O Sócrates já sabia disso lá atrás. Orgulho. Em português, tem um significado multifacetado, que pode ser tanto positivo quanto negativo, dependendo do contexto. Pode ser um sentimento de satisfação com as próprias conquistas ou as de outros,
mas também pode indicar a arrogância ou a altivez. Então, enquanto a gente tiver orgulho do sucesso do outro, gozado, né? Eu vim aqui para lutar pela vida, para... Não. Quando eu tenho orgulho da competência do outro, do progresso que o outro faz, o orgulho é um negócio muito legal. No período da tarde, eu contei um fato pessoal, dizer, uma história minha. Eu venho de uma família numerosa. Eu sou um de 11 filhos. E meu pai, ferroviário. E eu tive todas as atitudes de orgulho, poucas de humildade com relação ao meu pai durante o meu crescimento. E claro que o tempo fez com que eu fosse mudando o meu conceito com relação ao meu pai. Por quê? Hoje eu me orgulho do fato dele, com o emprego simples dele, ter conseguido criar 11 filhos. Minha mãe nunca trabalhou fora. Também não dava tempo. A minha mãe vivia grávida, né? Mas fiquei mais orgulhoso ainda dele quando minha mãe, já hospitalizada, antes de partir, disse para minha mulher, ou para minha esposa, para não ser machista, né? Que se ela tivesse que passar por tudo isso de novo, por todas as gravidezes, de 11 filhos, ela se submeteria a isso, desde que fosse com o meu pai. Porque enquanto minha mãe grávida, meu pai se transformava no homem e na mulher da casa. Ele cozinhava, ele passava, ele lavava. E num tempo que você não tinha máquina de lavar roupa, que você não tinha liquidificador, que você não tinha fogão a gás. Então, muito orgulho do meu pai. Pena que eu não soube ver isso no tempo hábil. De novo, o sentimento e a sensação, para a gente afirmar o seguinte, não sou eu que afirmo, Revista Espírita. Orgulho é semelhante ao joio que afoga o bom grão. Aquele entre nós que se julga melhor do que o outro e se vangloria disso, é insensato. Esse não é humilde, esse é orgulhoso. Sábio, humilde, é o que trabalha por si mesmo, dizer, não pede, não vive pendurado no outro. Trabalha por si mesmo como o humilde em seu campo, sem se envaidecer da sua obra. Dizer, ele trabalha silenciosamente no caminho do bem, sem achar que está fazendo alguma coisa sensacional. Orgulho positivo, como nós falamos. O que será que um orgulhoso positivo faz com essas coisas aqui? Com a reencarnação dele, ele provavelmente, se ele tem um orgulho positivo, vai achar que é mais uma chance, mais uma possibilidade que Deus está lhe dando de, numa nova encarnação, corrigir os seus defeitos ainda pendentes e agradecer a cada dia que vive, já que tem essa chance de estar se melhorando. E vai tratar sua família terrena de que maneira? Seu pai, sua mãe, seus irmãos, aqueles que lhe são próximos, sem as atitudes do falso humilde. E suas conquistas. Vai agradecer a cada uma delas. Não vai achar que eu tenho o pior emprego do mundo, que ele ganha pouco, enfim. Vai reconhecer que aquele é o caminho que ele deve estar trilhando e, qualquer que seja a situação,
se orgulhar daquilo que ele está construindo. Não do que ele queria, talvez, construir, mas que não está dando certo. Enfim, e escorregar para o outro lado. E também, constituindo uma família, procurar a mesma conduta. Porque dessa maneira vai deixar uma história bonitinha. Vai ser uma lembrança saudável àqueles que aqui ficarem. No contexto do orgulho, ou da saúde e bem-estar, o orgulho pode desempenhar papel crucial na autoestima, na motivação, influenciando a maneira como os indivíduos se percebem e se sentem no mundo e se relacionam com o mundo à sua volta. Então, cuidado com o orgulho que tem. Além de prejudicar a gente, respinga no nosso meio, no nosso contexto familiar. Os sinônimos de orgulho, todos eles bonitinhos, mas não muito agradáveis. Gostei do jactância, termo um pouco usado, né? Pretensão de bravura ou altos méritos e conquistas, atitude de quem conta bravatas, fanfarrice. E esse cidadão aqui com orgulho negativo, o que será que ele vai achar da reencarnação dele? Vocês também já devem ter ouvido alguma vez uma expressão, quer dizer, o filho brigando com a mãe se queixa de alguma coisa que ele deixou de fazer, o indivíduo vira para a mãe e diz, eu não pedi para nascer. Esse é o orgulhoso da sua reencarnação. O que será que ele faz com a família? Acabei de dizer, né? Se desentende com a mãe, com o pai, com quem estiver por perto. As conquistas dele sempre são ruins. Bom, ele é muito capaz, devia estar em outra posição. Ele tinha que ser chefe, gerente, não um funcionário qualquer. Imagina a família que ele cria. Coitada da companheira dele, ou do companheiro dela. Todos iguais, né? Homens e mulheres. E que história será que ele vai deixar, não? Diz o Chico Xavier que quando ele passa para o outro lado, o que mais vai incomodá-lo é o tempo que ele perdeu durante a encarnação que teve. De novo a história. O orgulho vai afogar sua boa semente. O humilde, quando comete um erro, diz, eu me equivoquei. A sua intenção é aprender, crescer. E orgulhosa, quando comete um erro, não foi culpa minha. Porque se acha acima de qualquer suspeita. É o cara perfeito. Ou o indivíduo perfeito. A pessoa humilde respeita os que lhe são superiores e trata de aprender algo com todos. Já aquele que não é humilde, o orgulhoso, resiste àqueles que são superiores e bota defeito neles. O humilde sempre faz algo mais além da sua obrigação. Aqui, dentro da nossa casa, por exemplo, as pessoas têm funções determinadas. A minha, por exemplo, é eventualmente estar aqui conversando com o pessoal que vem para a palestra e ficar dando palpite nos computadores, na parte da TI, que eu não entendo nada. E vou continuar não entendendo. Mas toma cuidado de escolher pessoas que são capazes de fazer isso e fico por perto espiando o serviço deles. Mas pelo menos estou por perto, não fico em casa. Não é, Marina? Orgulhoso positivo vai agradecer sempre todos esses quesitos.
esse vai sempre achar que foi o desastre da vida dele. Orgulhoso dificilmente admite seu erro, pedir desculpa, missão impossível, não suporta pedir ajuda, nunca tem a primeira atitude depois de uma briga, sempre precisa provar que está certo, e se você ferir o orgulho dele, você vai arranjar uma bela encrenca. E não se arrepende de nada. Sempre atribui a culpa ao outro. Humilde. A humildade verdadeira é firme, segura, sóbria, jamais compartilhe com a hipocrisia ou com a pieguice. Para aliviar um pouquinho, o tal do Roberto Feitosa Cabral, nesse site, pergunta: você sabe por que o mar é tão grande, tão imenso, tão poderoso? É porque ele foi humilde o bastante para se colocar alguns centímetros abaixo de todos os rios. Sabendo receber, tornou-se grande. Se quisesse ser o primeiro, se quisesse ficar acima de todos os rios, não seria mar, seria uma ilha. E o pior de tudo, certamente estaria isolado. Vamos tomar uma atitude de ser um mar. E receber, em vez de querer ser superior aos outros. Eu disse para vocês no início a história de Deus, de não concordar com Deus dando asas para quem não sabe voar. E quando eu disse para vocês que quando pedir alguma coisa para Deus, peça de maneira correta, peça o que precisa, da maneira que você quer ser atendido, porque Ele vai atender, mas do jeito que você pediu. E uma notícia que eu colhi agora semana passada, vou contar uma historinha para vocês de como Deus é bondoso. Como Ele, às vezes, prepara você para o trabalho do qual você vai precisar lá na frente. Lúcio, 54 anos, era estudante de medicina quando acompanhou um transplante de fígado em 94, no hospital do Rio de Janeiro, feito por uma equipe de médicos franceses que vieram fazer esse transplante de fígado aqui no Brasil, porque na época não tinha esse sistema no Rio de Janeiro, nem equipe treinada para isso. 2 anos depois, o Lúcio foi à França para aprender esse tipo de cirurgia e voltou com a intenção de estruturar um núcleo de transplante de fígado. A lei que regulamenta o sistema foi publicada em 97. Então, cidadão, em 94 viu uma cirurgia, em 97 ele já estava se incomodando com isso. Aqui são as palavras dele. Na época, a gente estava começando a montar tudo. O sistema inteiro. A gente inclui a esposa dele, uma médica especializada em hepatologia. Juntos formaram uma equipe. O anestesista está com eles desde o ano 2000. De novo, o Lúcio. Começamos a crescer e nunca mais parei de fazer transplantes. Ele é chefe do transplante hepático dos hospitais Quintador e Copador, já fez cerca de 1.400 transplantes. Formou uma equipe sólida
e entrosada que o acompanhou durante esse tempo todo. E um dia ele enfrenta isso aqui. A mulher dele falando: a gente tem um problema para resolver. Ela disse quando ele entrou no carro. Horas antes, Elizabeth, a mulher do Lúcio, tinha visto o resultado de exame de sangue do marido e se assustado com o indicador de um tumor. No dia seguinte, ele fez exames de imagem que atestaram o câncer de fígado, justamente a especialidade dele. Era um tumor de 5 centímetros, o limite máximo para você aceitar um transplante. 70% dos casos, o procedimento é inviável devido ao estágio avançado da doença. Quer dizer, passou de 5 centímetros, esquece o transplante de fígado. Daí, antes da cirurgia, o Lúcio fez quimioterapia para diminuir o marcador tumoral, e enquanto isso ele pensou em quem ia fazer o transplante dele. Cogitou um médico de São Paulo, pediu conselho a outro e decidiu que a própria equipe dele seria a melhor escolha. Uma equipe que ele tinha formado ao longo do tempo. E agora, o que ele diz? Chamei os garotos e eles toparam me operar. Todo mundo chorou. Ele escolheu ficar, daí a mulher dele dizendo, ele escolheu ficar ruim do fígado para não precisar pagar nem o médico. O tom humorado ameniza a difícil jornada que ele fez. Era final de 2020, em plena pandemia, quando o Lúcio entrou na fila da espera de transplante. Ele recebeu o novo fígado em 14 de janeiro de 2021. O médico falando, um profissional melhor pessoalmente. A doença, a dor, ensinando o ser humano, ajudando ele a melhorar. Lúcio diz que criou uma relação afetuosa com o seu doador. Estou com o órgão de uma pessoa dentro de mim, que morreu, mas de certa forma está viva comigo. Eu saio para correr e falo, esse quilômetro corre você, esse sou eu. Sei que onde estiver, independente da crença de cada um, ele está vivo aqui. Hoje, vejo a doença, o que nós dissemos lá atrás, como o maior presente que eu ganhei. Claro que falo isso porque estou super bem, mas foi uma experiência fora do comum para mim, para meus filhos e para minha esposa. Viver isso foi duro, mas foi legal, ele afirma. O médico diz que o risco de câncer voltar nos 2 primeiros anos, após o tratamento, é alto. Ele já faz 4 anos que foi operado. Diz que faz festa a cada ano. Por isso que eu disse para vocês, Deus é um cara especial. Atende os nossos pedidos, e se a gente está no caminho do bem, com certeza, quando a gente precisar dele, ele já tomou as providências sem que a gente soubesse. O que aconteceu com a minha... Ah, não, vai entrar. Não me desligaram aqui. Llegue pronto a nuestro corazón, que el amor Olha até que tu Hijo nos dejó
esté ya con nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y en el pan de la unidad, Cristo, danos tú la paz. Y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, ten piedad del mundo, ten piedad del mundo. Muito obrigado a vocês, uma boa noite e que a humildade faça parte da nossa vida sempre. Obrigado.